Bom, galerinha, vamos para o nosso terceiro e último exemplo, tá? Também é um exercício que ele não dá o triângulo pronto, você tem que ler e fazer o esboço do triângulo, tá? Então ele fala o seguinte: um avião levanta voo em B e sobe fazendo um ângulo constante de 15 graus com a horizontal. Então imagina que você tem a horizontal, você tem um avião, no plano de voo daquele piloto, tá? Quando o avião decola, ele não pode decolar na angulação que ele quiser, tá? Existe um plano de voo, esse plano de voo leva em consideração vários elementos, né? Como por exemplo, a distância que essa pista tem, qual é o vento, né? Existe uma série de elementos, envolve física, para você definir qual é a angulação que o avião vai ter que levantar voo. Prédios na frente ou montanhas na frente, existem vários elementos, né, que definem. Ele levantou a 15 graus. Então eu já sei que eu tenho a pista e eu sei que eu tenho o avião levantando o voo a uma distância, a um ângulo de 15 graus, tá? 15 graus com horizontal. A que altura estará? Então eu quero saber qual é a altura que o avião estará. Está aqui, tá? Qual é a altura que o avião estará? E qual a distância percorrida? Qual a distância que o avião percorreu? Tá? Quando alcançar a vertical, que passa por uma igreja A, situada a 2 km do ponto de partida. Então eu tenho aqui essa distância, tá? Do ponto de partida para a igreja é 2 km que eu transformei em metros, coloquei 2.000 metros. O exercício não pede as distâncias em metros, mas como provavelmente isso aqui vai dar contas quebradas, tá, com decimais, então eu transformo em metros, que fica melhor para fazer os cálculos, tá legal? Então eu quero saber, ó, o avião percorreu, eu quero duas coisas: qual é a altura que esse avião estará e qual a distância que esse avião vai percorrer quando ele já percorreu com a horizontal uma distância de 2 metros, tá legal? Tem gente que costuma colocar essa distância aqui, vai desenhar o triângulo, como sendo a distância que ele quer saber. Pessoal, quando o avião levanta voo, ele percorre a distância no ar e não no solo. Não é um carro, não é uma estrada, tá? Então ele está dizendo, ó, alcançar a vertical que passa por uma igreja A situada a 2 km de partida. Essa aqui é a distância da partida até a igreja. Eu quero saber qual é a altura e quero saber quanto que o avião percorreu. Então, em primeiro lugar, e ele dá o seno e a tangente. Reparem que ele não dá o cosseno, tá? Então, eu já sei que eu não vou usar o cosseno aqui nessas situações, tá bom? Então, ele pede a altura. Vamos começar pela altura. Eu tenho o ângulo de 15 graus. A altura é o cateto oposto e a distância do ponto de partida até a igreja é o cateto adjacente. O que eu tenho aqui? Eu tenho coca, cateto oposto, cateto adjacente. Então eu tenho coca, eu tenho a tangente. A tangente de 15 graus é igual ao cateto oposto, que é a altura, sobre o cateto adjacente, que é essa distância de 2.000 metros. Se a tangente de 15 graus é 0,27, 0,27 é igual à altura sobre 2.000. O 2.000 que está dividindo, a operação inversa da divisão é a multiplicação, passa multiplicando, então a altura é 0,27 vezes 2.000, o que dá 540 metros. Se você deixou como 2 km, você calculou 0,54 km. Não está errado, porque o exercício não disse, calcule em metros, tá? Mas fica melhor esse tipo de visualização, tá? Fica mais fácil de você perceber efetivamente qual era essa altura. Depois ele pede, tá, essa distância percorrida. Veja bem, quando ele pede essa distância percorrida, se eu tenho altura, se eu tenho essa distância aqui também, eu poderia ter usado o quê? Eu poderia ter dito que o ângulo, eu tenho aqui a hipotenusa e eu tenho aqui o cateto adjacente, né? Eu tenho o CAI, que é o cosseno. Mas ele não deu o cosseno aqui, eu poderia usar, né? Ó, cosseno de 15 é igual ao cateto adjacente 2.000 sobre y.
Eu usaria o cosseno. Mas ele não deu o cosseno, ele só deu o seno. E o seno, o que é? O corri, cateto oposto sobre a hipotenusa, tá? Então, eu vou usar o seno porque ele não deu o cosseno. O seno é o corri, cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto do ângulo é a altura, que eu já calculei 540 metros, e a hipotenusa é justamente o valor de y. Então eu tenho que o seno de 15 é igual ao cateto oposto, calculei aqui 540 sobre y. E eu sei que o seno de 15 é 0,26. Ou seja, o y que está multiplicando, que está dividindo, eu vou passar multiplicando. Eu tenho que y vezes 0,26, ó, passei o y que estava dividindo, multiplicando, é igual a 540. Vou isolar o y, porque eu quero saber o y, a distância percorrida pelo avião. Então, esse 0,26 que está multiplicando, eu passo dividindo. 540 dividido por 0,26, isso aqui vai dar 2076,92 e vai dar um número decimal aí maior ou infinito, tá? Paramos aqui, como metros, eu tenho até 100 centímetros, então eu paro aqui com 2 casas decimais. Então, a distância que o avião percorreu daqui até aqui, tá? Do ponto de partida até esse ponto C, tá? Que é a altura que ele está em relação ao chão, em relação à igreja, é de 2076,96 metros. Ou seja, essa é a distância que o avião percorreu. Reparem, uma vez que o triângulo está desenhado, não é tão difícil. Você tem que olhar se é seno, cosseno ou tangente, corri, caí, coca. O processo não é tão difícil assim. O que nós temos que fazer agora? Nós não terminamos trigonometria, nós terminamos essa primeira parte, essa aula 1. Tá? Só que antes de a gente partir para a aula 2, tem uma outra passagem que a gente vai mostrar aqui da trigonometria no triângulo retângulo. Antes de a gente partir para essa aula 2, eu vou passar alguns exercícios para vocês treinarem. Tá? Então vamos lá, vamos carregar os exercícios, vocês vão fazer e automaticamente façam a autocorreção e verifiquem o que vocês erraram, o que vocês acertaram. É uma maneira de vocês corrigirem, tá? o erro de vocês ou terem a certeza do acerto de vocês. Então vamos para os exercícios? Vamos lá, galerinha, é nóis!